Vamos lá. Do livro Vinha de Luz, é o item 34. Não basta ver. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo, de boa vontade, procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida, a cura. Acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança do divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons raríssimos, são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira, que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádiva, porém, pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-o, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente os que circunscrevem ao ato de enxergar. Podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Bom, meus irmãos, não basta ver. Isso é um chamado que temos que muito para o nosso momento atual, para os dias de hoje. Porque a gente pede e somos muito imediatistas. Quando tem a cura, quantos a gente vê no centro espírita chegam lá necessitados, cheios de esperança, de lamentos, aí Jesus vai e concede aquela cura. Quando recebe a cura, não aparece mais, nem lembra de tal situação. Nós, lembramos muito de Jesus Cristo, quando estamos na hora da necessidade, na hora do desespero. E quando pedimos também, pedimos só para nós. Então, vai muito aqui o que relata é a nossa cegueira espiritual, que nós temos realmente, como diz aqui, estuda, mas não aprende. A gente tem que estudar, sim, o Evangelho, agora praticar é o mais importante, é o que Jesus espera de nós. E tudo a gente tem que saber que é no tempo. Às vezes a gente tem uma grande
decepção, um grande problema, e a gente lamenta, reclama. E se a gente parar e analisar, aquela situação, às vezes, foi um grande ensinamento que Jesus botou assim no nosso colo, para que a gente desperte. Então, meus irmãos, já deu a hora, o comentário é breve, que nós possamos a cada dia ter o nosso despertar e realmente sair da nossa cegueira espiritual e nos entregarmos àquele caminho maravilhoso que Jesus nos ensina com todo o amor e com toda a dedicação de Pai. Que o amado Mestre proteja o nosso Evangelho no dia, na noite de hoje, que possamos aprender e colocar em prática. Que Jesus nos abençoe. Passa a palavra a você, Célio. Obrigado, Bel. E agora vamos à nossa prece da noite de hoje, convidando a nossa irmã Dora Liz para fazer a prece inicial. Pode ser, Dora? Obrigado, Sr. Arlindo. Pode sim, com todo amor. A palavra é sua, minha irmã. Irei fazer a oração do nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque é vosso o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Amém. Passo de volta a palavra ao senhor Arlindo. Obrigado, Dora. E diante dessa prece, já nesse clima de harmonia, de equilíbrio e de entendimento, vamos rogar ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à Virgem Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga e em especial o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, para dar início ao nosso evangelho da noite de hoje, convidando o nosso irmão Juarez para fazer a leitura e a explanação na noite de hoje. A palavra está com você, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite, senhor Arlindo. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, o Cristo Consolador. Esse capítulo 6 é um dos capítulos onde o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes mais deitava a cabeceira para ler e refletir. Nesse capítulo, né, e todos os outros que precedem ele, mas exclusivamente o capítulo 5, que é o capítulo mais longo que nós temos do Evangelho, ele traz, desde a justiça das aflições até o sofrimento por outrem, né, são várias trajetórias explicando as aflições que o homem passa nessa terra. E se a gente para refletir, né, a gente ouviu falar a nossa irmã Isabel falando que nós somos muito imediatistas, nós queremos as coisas ao nosso tempo. E é uma reflexão no Pai Nosso, onde a gente fala, seja feita a vossa vontade, não a nossa vontade, né? Mas nós continuamos naquela. Nós oramos pedindo as coisas, né? Quando estamos vivendo experiências com a saúde, pedimos a saúde. Quando estamos vivendo dificuldades com relação à parte financeira, pedimos que tenhamos um emprego, que melhore as coisas, e que tudo flua de forma a trazer um despertar de consciência para o nosso imediatismo, para o nosso materialismo. Mas o que esse capítulo 6 traz para nós? Ele explica, né, que as 3 revelações, Moisés trazendo as leis, que Jesus vem lá, né, com um amor, com a caridade, Kardec traz a vida futura, exemplificando de que eu venho do plano espiritual, venho à Terra viver um processo de espiritualização ascendendo a um plano de evolução ao qual eu pedi para que eu pudesse viver essas experiências. Nós estamos vivendo na família que pedimos, tendo o trabalho que nós pedimos, convivendo diuturnamente com as pessoas necessárias ao nosso ciclo de evolução.
Mas o que que acontece conosco? Em casa, no lar, por estarmos resgatando processos do passado, nós trazemos aqueles espíritos que, com débitos contraídos outrora, vêm e nos dá a oportunidade de vir como filho, como companheira, como filha, e ali dentro do lar, nós vivemos as experiências necessárias ao nosso ciclo evolutivo. E inúmeras vezes nós não compreendemos porque o filho é daquele jeito, porque a filha é daquela forma, porque a mãe se comporta de um jeito, o pai de outro. A gente para refletir, a gente para questionar qual a razão de tudo isso estar fluindo e eu não compreender qual o sentido dessa vida ao qual me encontro vivendo tormentos, aflições, angústias, medos, ressentimento, mágoas. Aí quando a gente pega esse capítulo, que é o Cristo Consolador, e diz assim, os dois itens que vamos trabalhar, o jugo leve e o Consolador prometido. O Consolador prometido, que traz para nós, é o Espírito de verdade, que vem esclarecer, dizer exatamente que a gente veio de algum lugar, necessitamos vivenciar uma experiência de evolução na Terra, resgatando tudo aquilo que outrora vivemos com aqueles seres necessários ao nosso ciclo evolutivo, e aí a gente ouve Jesus dizer que não saireis de lá até que pague o último centavo. Ou seja, nós viemos aqui para quitar as nossas dívidas. Mas o que que acontece? Quando aqui estamos, nós começamos a julgar o outro, a condenar o outro, a criticar o outro, a apontar as falhas do outro. E é sempre o outro que tem falhas. Nós não temos falhas. Nós não conseguimos ver dentro de nós os nossos defeitos. Mas por que que a gente vê as virtudes e não consegue ver os defeitos? Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nos faz querermos sempre exaltar aquilo que somos, ao invés de trabalharmos a humildade, o perdão, trabalharmos o ressentimento, a mágoa, para que a gente possa realmente ascender o conhecimento da verdade, porque ela vai libertar a minha consciência e eu vou ter a condição de caminhar em paz e com harmonia. E o capítulo 6 ele diz assim, o Cristo Consolador, o jugo leve. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Aí a gente para refletir nessa passagem de Mateus. Quando a gente está aflito, quando as coisas estão pesadas, quando não flui como nós gostaríamos que fosse, o que que a gente faz? Quando a mãe vê um filho em perturbação, em aperreio, ela dobra os joelhos ao chão, eleva o pensamento a Deus, a Jesus, e pede que aquele filho tenha um amparo que precisa, a assistência que precisa. Quando uma mãe está doente, cheio de problemas de saúde, o que é que o filho faz? O filho dobra os seus joelhos, eleva o pensamento ao Criador. Se a mãe tiver necessidade, o merecimento da cura, ela virá. Mas se não tiver, se a cura dela for a partida para o plano espiritual, aí se dará a verdadeira cura, porque aquele fardo pesado, aquele corpo que já viveu toda a existência, e ali ele caminha no processo de evolução. Quando nós elevamos o pensamento e a oração, as coisas se tornam leves, suaves, elas não deixarão de existir. Mas há um start, um despertar de consciência de que eu sinto um consolo, um refrigério em minha alma, porque a oração, tecida de amor, numa sintonia elevada, ela traz para nós uma confiança e uma fé e uma certeza no futuro de que as coisas acontecerão. Mas é muito importante que a gente coloque sempre uma coisa. Quando a gente diz que seja feita a vossa vontade. Mas eu quero a cura do corpo. Mas aquele corpo, ele veio viver uma experiência com aquele espírito necessária à evolução. E se aquela experiência era para viver 20 anos, 30 anos, que a gente aprenda uma coisa: o meu filho não é meu, a minha filha não é minha, a mãe não é minha, o pai não me pertence.
Nada nos pertence, são espíritos que vieram compartilhar conosco, juntar-se conosco para resgatar o que nós vivemos no passado e termos a oportunidade de reescrever algo que ficou encoberto numa existência pretérita. E o que acontece? A gente recebe um bebezinho novinho em folha ali, aquela coisa mais linda, começa a educar, a cheirar e abraçar, botar no seio para aumentar, e a gente tem uma trajetória maravilhosa. Mas, de repente, aquela criança, ela adoece com uma leucemia, com algum tipo de câncer, com 10, 11, 12 anos, e nós nos desesperamos. O meu filho vai morrer. A primeira coisa que a gente pensa. Agora, a gente tem que ter uma certeza que esse filho, que essa filha, que esse pai, que essa mãe vão desencarnar. A gente tem que ter plena certeza disso. Agora, a forma e o olhar que nós temos, buscando compreender de que aquele filho, aquela filha, aquela mãe, aquele pai, são espíritos em evolução e vieram para um convívio de relacionamentos e experiências necessárias a uma evolução. Então, seria muito egoísmo nosso, tá? Eu falo isso com causa de conhecimento, que se aquele filho, aquela filha que veio para viver um ciclo conosco e chegou à conclusão dele, se eu quisesse que ele ficasse em cima de uma cama dependente, ficasse dependendo de todos os cuidados, porque eu queria que aquele corpo ficasse em minha presença, seria muito egoísmo da minha parte. Qual a razão disso tudo? Eu ver alguém que amo sofrendo, ou aquele alguém, ele voltando à parte espiritual, tendo amparo daqueles que precisam realmente da presença dele, porque a experiência necessária ele já concluiu. Então, ele volta ao plano espiritual e conclui sua trajetória. E o que o Cristo Consolador traz para nós? A consciência de que esse espírito é um espírito que está em evolução, veio resgatar as experiências no presente, para que no futuro nós possamos estar novamente com ele, dando graças porque nós conseguimos, de alguma forma, viver as experiências e passar por elas numa transitoriedade, mas, acima de tudo, com esse despertar da consciência, dessa verdade que Jesus trouxe, dizendo: eu vim do plano espiritual, estou na Terra, vivendo experiências necessárias, e vou partir para o plano espiritual, que é a minha verdadeira terra, minha verdadeira casa, não é isso aqui transitória, onde tudo que nós temos vem da Terra e tudo volta para ela. Todas as grandes civilizações que nós vimos durante as histórias que estudamos, Egito, os maias, os astecas, e todas essas civilizações, elas fazem parte da história da Terra, mas nenhum espírito, tá, permaneceu encarnado até hoje. Muitos já partiram para as esferas maiores e outros aqui se encontram aprisionados, resgatando a sua trajetória pela necessidade de concluir o ciclo de evolução. E o que Kardec traz para nós diz assim, no item 2: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Aí a gente vai trabalhar da seguinte forma: aquele que é materialista e apegado às questões transitórias, quando o filho morre, a vida acabou, eu perdi o meu filho, faz aquele desespero, aquela coisa toda. Quando a gente tem o conhecimento da filosofia espírita, o que a gente faz? Nós sabemos que o corpo do filho vai cair em uma sepultura e vai voltar, tá, ao pó da terra. Mas nós temos consciência plena que o amor jamais vai se extinguir, que a saudade jamais vai deixar de estar presente, mas a gente tem uma confiança de que aquele espírito se libertou de um fardo pesado e que um dia nós estaremos juntos. É a plena certeza, só que tem um detalhe: a gente sabe como chegou. Nós sabemos como vimos, mas nós não temos ideia
de como é que nós retornaremos ao plano espiritual. Então, esse retorno, ele vai ser exatamente da forma que nós precisamos para que venhamos a concluir a nossa trajetória na Terra. Entretanto, Jesus coloca uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina seu jugo e a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Ou seja, a gente sempre volve a tecla no amor, da caridade, do perdão. Por quê? Qual a razão de tudo isso? O amor é o sentimento nobre, o amor é o sentimento mais puro. Mas por que que nós confundimos, como o apóstolo diz, que o amor foi deturpado? Porque é uma confusão num processo de entendimento com relação ao verdadeiro sentimento do amor. E a gente vê o seguinte, que o amor, ele tem várias nuances, ele traz para nós uma imensidão, um amor de pai para filho, de mãe para filho, de irmão para irmão, de amigos, de marido e mulher, são amores diferentes, mas são todos amores. E por que há uma confusão de entendimento e compreensão? Porque exatamente há um apego, uma vontade de querer ter aquilo que não lhe pertence. Porque nós contamos conosco da hora do nascimento até a hora de partirmos para o plano espiritual. E durante essa trajetória, nós encontramos muitos amores. E muitas vezes fazemos a caridade a esses amores, ajudando, dando a mão, erguendo, dando uma palavra de confiança, trabalhando-se junto para que as coisas fluam e tudo possa caminhar num processo de evolução e ascensão ao plano maior. Mas para isso é necessário que nós tenhamos maturidade e precisando conhecer a verdade. E o Consolador prometido traz para nós, despertando a consciência em uma maturidade espiritual de entendimento de amor, perdão e caridade. E o item 3, o Consolador prometido, ele traz essa reflexão. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê e não o conhece. Mas, quanto a vós conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, tem 15, 17 e 26. Ou seja, essas colocações de São João, né, traz para nós de que nós viemos à Terra, tá, viver uma experiência necessária e que Jesus, quando traz para nós a primeira revelação com Moisés, que ele chega nesse planejamento que ele mesmo fez como governador espiritual da Terra, despertando a nossa consciência de que ele enviaria um Consolador, explicaria para nós que nós viemos de uma esfera espiritual, estamos na Terra para viver experiências de evolução, fazendo com que haja um despertar de consciência para o amor, para o perdão e para a caridade que precisamos ter uns para com os outros. Mas o que que a gente faz? Comumente nós apontamos as falhas, as virtudes, muitas vezes nós esquecemos. Mas nós queremos e gostamos de nos exaltar, de queremos dizer, eu sei disso, eu sei daquilo, e o outro, qualquer falha que o outro tem, a gente aponta o dedo. Mas quando a gente aponta um dedo, outros 4 estão indicando para nós que nós temos essas falhas. E Kardec traz essa reflexão para nós sobre essa condição de São João Batista. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para o compreender, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vos vem
fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Aí a gente para fazer uma reflexão aqui. Todos os textos evangélicos, eles passaram por inúmeras traduções. Saiu lá do aramaico para o grego, tá certo? Do grego foi para o alemão, do alemão foi para o inglês, do inglês ele foi para as outras línguas. E a gente vê que é uma trajetória. Se não fosse Martinho Lutero, nós não compreenderíamos até hoje como é que esses evangelhos teriam sido colocados, porque ele encarou toda a igreja, foi perseguido, foi, né, lá na Alemanha para que os caras quisessem matar ele e fazer um monte de coisa, mas ele trouxe para nós o entendimento de que a gente precisava reviver aquilo que o Cristo fez, que o Cristo trouxe, ele não concordava, tá? De que tivesse que se pagar para orar para alguém, tivesse que fazer alguma coisa para alguém estar salvo no céu, mas ele queria que o evangelho fosse redivivo, como a doutrina espírita traz para nós, essa condição de consolador prometido, despertando para nós a consciência de que eu preciso compreender a razão pela qual eu estou na Terra, as experiências que preciso vivenciar, mas, acima de tudo, o Cristo Consolador, ele traz um despertar da consciência. Se eu seguir as leis, que leis são essas? Essas leis estão em nossa consciência. Elas estão impregnadas na nossa mente. Quando a gente faz algo de errado, a gente para refletir. A gente sabe que está fazendo, mas mesmo assim a gente insiste em fazer. Por quê? Porque eu sou orgulhoso, egoísta, vaidoso, e eu quero a minha ostentação. O que a gente mais vê e ouve nas redes sociais são pessoas mostrando no Instagram, no Facebook, tá? As questões da materialidade transitória, querendo mostrar para outro e ostentando aquilo que não tem a mínima condição de ter e de ser, e aí esquecem que são espíritos em evolução e estão tendo uma oportunidade de lutarem por aquilo que eles precisam para a sua evolução. O Espiritismo vem num tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo, o Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo disse, senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios, vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos desertados na terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Ou seja, a gente viu no capítulo 5 as inúmeras dores, dificuldades que nós passamos na terra, mas o Espiritismo ele vem dizer para nós que o que eu estou vivendo hoje, na atualidade, é um resgate de vidas passadas. Mas eu tenho que despertar da consciência com a doutrina espírita de que eu tenho que fazer o melhor possível, porque eu já sei que eu sou um espírito que veio do plano espiritual, estou na Terra resgatando o passado e, ao mesmo tempo, semeando o futuro. E essa semeadura, como é que ela está sendo? Como é que está sendo despertada de consciência? Será que eu estou adquirindo novos débitos para ter que retornar? Como Paulo de Tarso fala, que a gente volta e vem, vai e volta e não consegue sair do mesmo canto, por quê? E vai para a mesma família e volta para a mesma família, tem os mesmos irmãos, o mesmo pai, a mesma mãe, só que em posições diferentes, exatamente porque a gente não conseguiu ainda a qualidade do amor, do perdão, da consciência na condição de espírito, se livrando das dores e não contraindo mais débitos, porque o grande problema está em que a gente começa a pagar uma conta e aí aparece outro boleto para o futuro, mais adiante. Aí o que a gente faz? E aí, como é que eu vou caminhar se eu estou fazendo mais débitos? Eu vou ter que voltar novamente à Terra. E nesse despertar de consciência, vem o Consolador prometido dizendo para a gente que a gente está tendo uma oportunidade de fazer com que as coisas fluam e que essa dor não mais exista. Mas depende de quem? Só depende de nós. Mas inúmeras vezes, como nós estamos assim, são várias inúmeras vezes que a gente atende no Bezerra, o cidadão chega, senta lá na cabine e ele conta uma história maravilhosa. Todo mundo é culpado, o pai, a mãe, o patrão, os amigos, todo mundo é culpado.
Ele é perfeito. Então, se ele é perfeito, por que está dando tudo errado? Por que as coisas estão caminhando dessa forma? O que está acontecendo? Se está tudo dando de água abaixo e todo mundo está errado, por que eu estou vivendo essa experiência? Exatamente porque eu não sei e ainda não aceitei, não compreendi qual a necessidade que eu tenho que fazer. Aí chega na casa espírita, a gente diz: olha, você tem que fazer uma reforma íntima, você tem que ver de dentro para fora. Por que você não aceita as pessoas como são? Porque você não aceita o trabalho que tem, a vida que tem, a condição de que você tem a fazer? Por que você não começa a estudar e se preparar para algo melhor? Por que você não traça um projeto de vida, ascendendo a um plano maior? Mas eu não consigo. Por quê? Porque eu me preocupo com os outros que estão em torno de nós. Esqueço que sou eu o responsável pela condição em que me encontro, mas eu sou o único, a única criatura que pode fazer tudo mudar e realmente me consolar naquilo que eu tenho. Eu tenho uma casa que eu preciso, os amigos que eu preciso, eu ando no transporte que eu preciso, porque são essas condições que me farão um espírito melhor. Mas, se eu quero as coisas fáceis, eu vou começar a dar o jeitinho brasileiro. Aí o que é que acontece? Adquiro débitos para a vida futura. Não adianta, meu amigo. Se eu estou tendo a oportunidade de fazer andar, não desperdice, porque senão a coisa complica. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que de sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, que são a depuração que assegura a felicidade das existências futuras. Ou seja, todas as aflições, tormentos, angústias, decepções e medos que estamos aqui, esses nós vamos encontrar o consolo na vida futura. Mas eu quero agora, eu quero tudo para agora, eu quero para ontem. Mas se eu quisesse ir para ontem, eu tinha feito as coisas certas em vidas passadas. E aí, nessa vida presente, as coisas estariam suaves, estariam mais leves, mais tranquilas. Mas o que acontece? A gente volta para a mesma tecla. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, querendo sempre as coisas mais fáceis e numa condição em que eu quero tirar proveito de tudo. E aí eu contraio mais débito. Continuando o nosso texto. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abrange. E a perspectiva da felicidade que eu espero lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Ou seja, as dores, os sofrimentos, as tormentas, sabendo e despertando a consciência nessa fé no futuro, a gente vai vivê-las, porque elas são necessárias. Mas a gente tem uma confiança. E quando concluir essa trajetória, quando esse fardo de carne cair em uma sepultura, e esse espírito ser levado às alturas, a gente vai ter a consciência de que fizemos tudo aquilo que podíamos e devíamos fazer para que as coisas tivessem um outro patamar de projeto, ou seja, a ascensão na vida futura, consciente de que a verdade que eu conheci, despertada através do Cristo que consola, traz para mim a condição de espírito evoluído na trajetória em que eu me encontrava, e aí não mais vou ter ressentimento, mágoa, angústia, ou rancor, mas eu vou ter amor, caridade, perdão e, acima de tudo, uma consciência plena de realização das coisas que conseguimos fazer nessa vida em que nos encontramos na atualidade. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem, saber de onde vem, para onde vai, por que está sobre a terra.
chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Ou seja, a fé que a gente tem, a certeza não é assim, eu acho não. Porque tem pessoas, eu acho que tem uma outra vida. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu digo para você porque as experiências que nós temos com espíritos em reuniões de desobsessão, socorro fraterno e inúmeros contatos com seres do plano espiritual, eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho certeza de que a vida continua. Apenas eu vou estar com o meu espírito vai estar lá. O meu perispírito vai estar lá, tudo bonitinho, olha, gravado lá do que eu fiz, do que eu armazenei, o meu subconsciente, tá? Ali adormecido, tá lá no perispírito, tudinho lá juntinho, e o que eu fiz de bom, de ruim, de belo, de feio, vai estar tudo lá. Aí quem é que vai me julgar? É Jesus? É Deus? Vocês acham que Deus tem tempo para vir julgar a gente? Jesus? De forma nenhuma. A única criatura que vai julgar os seus atos, pensamentos e ações é você, sou eu mesmo. Ninguém vai ser julgado por Deus, ninguém vai ser julgado por Jesus, ninguém vai ser julgado pelo seu anjo guardião, pelo seu espírito protetor, porque são eles que mais torcem para que a gente tenha esse despertar da consciência, para que a gente não maltrate o outro, para que a gente não critique o outro, para que a gente não faça ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Que a gente trabalhe a regra áurea de Jesus, numa reciprocidade de amor, caridade, perdão, compreensão, entendimento. Mas aí vem um quesito. Eu estou aqui bem demais no relacionamento maravilhoso, vendo coisas maravilhosas. E, de repente, as coisas mudam. Não são mais do jeito que eu gostaria. As coisas não caminham mais como eu quero. Mas elas estão caminhando exatamente como são necessárias para que a gente evolua. E aí é o despertar da consciência, a resignação, o amor, o perdão e a caridade, buscando sempre compreender que esse Cristo Consolador nos dá confiança através da fé, do amor e da caridade. Meus irmãos, eu espero que nós tenhamos passado para vocês a mensagem do Evangelho desta noite. E pedimos a vocês que orem pelo Brasil, orem pelo mundo, que nós estamos precisando. E nós vamos fazer a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio de bendito a prece dos lucros dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, arrasta o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escravidades do carrinho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Jesus amado, Mestre querido, recebe essa prece para que ela resplandeça de luz e de paz sobre todo o planeta Terra, sobre nosso país, sobre nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre os nossos lares e família. Que tua vontade, Mestre amado, prevaleça sobre a nossa.
Seu Arlindo, é com você, meu amigo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim A seja. você também, meu irmão, obrigado, e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, e a toda a espiritualidade amiga que conosco estiveram na noite de hoje, nossos irmãos encarnados e desencarnados, e aqueles que não puderam vir, que sejam assistidos, protegidos, iluminados na sua trajetória. E rogamos, Senhor, que seja feito ao lar de cada um de nós uma varredura, retirando de todos os cantinhos dos nossos lares as energias negativas, transformando-as em energias boas. E se encontrar algum irmão necessitado, possa conduzi-lo à coluna espiritual, a um hospital espiritual ou a um lugar adequado às suas necessidades, para que receba a assistência, a proteção e a cura, se for merecedores. E rogamos, Senhor, a vossa permissão do nosso amado Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima e do nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, para encerrar o Evangelho da noite de hoje em clima de paz, harmonia e serenidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos, uma boa noite e